aqui até a hora que deixarem. Nossa, calma. Será que esperar mais uns minutinhos, ver se tem mais alguém que vai entrar? Ou já não vou puni-los. Pelo horário, vamos dar andamento, porque chegou o horário aqui e estamos gravando. Se por acaso mais alguém quiser, depois a gente distribui aí o link de acesso à gravação. Tá ótimo. Bruna, seja bem-vinda. Bem. Deixa eu só silenciar meu WhatsApp. Professor Mastroni, professor Paquete está com a palavra, então. Muito obrigado. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Quando o professor Rodovalho me convida, eu não entendo isso como um convite, eu entendo como praticamente uma determinação barrovara, né, de baixo de vara. Então, não tem como recusar. E é um prazer, como sempre, estar aí com vocês. Eu peço desculpas por essa coisa dark aqui da minha imagem, mas é porque eu fico contra a luz e a mesa é fixa, eu não tenho como tirar daqui, entendeu? Eu uso desktop, então fica difícil. Mas é bom que assim não me veem com muita nitidez e não se assustam, né? O professor Rodovalho me convidou para essa exposição, para essa conversa com vocês, e eu escolhi um tema que é um tema que eu já venho estudando há uns 3 anos, e que, por mais que eu tenha tentado esgotá-lo, eu sempre vejo novas perspectivas e novas necessidades em torno dele. Então, ele é um tema que eu acredito que eu ainda irei desenvolver por muito tempo. Ele é um tema ele é uma pesquisa que é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa, aqui do Espírito Santo, a chamada Bolsa Pesquisador Capixaba, e também é uma pesquisa que eu iniciei no pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Primeiramente, eu vou fazer uma contextualização sobre esse tema, né? Saneamento básico e as tutelas dos direitos da personalidade. Antes de mais nada, antes de tudo, como professor de Direito Civil, eu sou um individualista, né? Para mim, o individualismo, e aí fazendo aqui uma citação daquela autora, né? Aquela filósofa, Ayn Rand, eu me preocupo com a menor das minorias, que é o ser humano, o indivíduo individualmente, né? A pessoa individualmente. Então, eu sempre acho que nós temos que valorizar a nossa liberdade de correr atrás dos nossos interesses, e eu sempre acho que o individualismo ele é muito mais eficiente em relação ao coletivismo. Eu não estou criticando o coletivismo de maneira nenhuma, ao contrário, acho extremamente salutar para a nossa sociedade, no nosso ordenamento jurídico, no nosso sistema jurídico. Eu só estou dizendo que eu considero que perspectivas individualistas, especialmente no âmbito do direito processual, elas tendem a ser mais eficazes. Então, a minha perspectiva é uma perspectiva da eficácia, da eficiência e da operabilidade, e não da ideologia, da teoria, da ideia por detrás do coletivismo. De maneira nenhuma eu sou contra isso. Então, eu tenho essa inclinação pessoal, como se interessasse a alguém, né? Mas é importante contextualizar aqui os motivos pelos quais eu me preocupei em desenvolver essa pesquisa e da maneira como ela foi desenvolvida. Em 2019 para 2020, embora eu more em Vitória, né? Trabalhe e more em Vitória, a minha família mesmo é do interior do Espírito Santo, da região central do Espírito Santo, a região serrana e baixo serrana, que é a região de Santa Teresa e São Roque, conhecida como a região italiana do Brasil. A primeira lei que o presidente Temer assinou quando assumiu a presidência, foi uma lei denominando esta região como a primeira região italiana do Brasil, né? Isso é marcado aqui para a gente. Bom, então lá em Santa Teresa e São Roque, nos anos de 2019, 2020, nós passamos por um período de estiagem, uma seca muito grande, a ponto de não ter água para beber. E a única solução encontrada foi a de perfurar poços artesianos, né, cavar poços artesianos nos próprios terrenos, nos próprios lotes, para ter acesso à água potável. Só que, por causa da seca, esses poços tinham que ser muito profundos.
E isso foi um custo muito alto e um custo que as famílias não estavam preparadas, especialmente porque se trata de uma região de agricultura familiar. Nesse contexto, algumas pessoas passaram a requerer judicialmente que as prefeituras dos dois municípios construíssem esses poços artesianos, promovessem a perfuração desses poços artesianos. Só que o judiciário na região, né, na comarca, entendeu que os indivíduos não tinham legitimidade ativa para essa ação e que tudo dependeria de ações coletivas a serem propostas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Isso me causou uma certa comoção e, paralelamente a isso, nesse contexto, eu já vim estudando, junto com os meus alunos, né, de Direito Civil, o surgimento de novos direitos da personalidade. Então, já há alguns anos, eu tenho percebido que novos direitos têm aparecido, afinal de contas, os direitos da personalidade, eles estão em números apertos, né? São roles exemplificativos, né? Então, eu tenho analisado o surgimento de novos direitos da personalidade, como a acessibilidade, a identidade de gênero, a identidade sexual, a identidade racial e tantos outros que sempre existiram, claro, mas que, vamos dizer, que ganharam uma autonomia e uma relevância mais recentemente, né? E aí, então, eu me questionei, será que o direito ao saneamento básico não seria um direito da personalidade e, consequentemente, seria possível a tutela individualmente desse direito, né, do saneamento básico? Lembrando que a gente acha que saneamento básico é construir redes de esgoto, estações de tratamento de esgoto, mas, às vezes, aquelas fossas, muito pequenas fossas, né? Ou mesmo a perfuração de poços artesianos, constituem saneamento básico. Então, a gente não pode entender saneamento básico somente como as grandes obras que ficam no subsolo, às vezes, né? Pequenas ações, a aquisição de pequenas estações de tratamento, de despoluição de água, já configuram saneamento básico. E, às vezes, o que as pessoas precisam é isso. Então, por exemplo, para não jogar resíduos orgânicos nos rios, às vezes uma simples fossa, né, uma simples caixa d'água que se transforma em fossa, perdão, e posteriormente pode passar por um tratamento, já é uma obra de saneamento básico. E existem essas fossas sépticas, né, em valores muito pequenos, de R$ 5.000. Pequenos para nós, para um município, para a municipalidade, para o Estado, mas um valor muito simbólico, muito representativo, um valor muito alto para pessoas pobres, que são aquelas que mais sofrem com a falta de saneamento básico. Bom, então eu me fiz esse questionamento, fiz uma pequena investigação por amor ao direito, vamos assim dizer, e não encontrei respostas. E, nesse contexto, foi publicado o edital de pós-doutorado na UFRJ, que tem uma linha mais voltada justamente à promoção dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e a reflexões até de ordem mais sociológica. Então, eu encontrei ali, no programa de pós-graduação da UFRJ, a linha de pesquisa na qual eu poderia desenvolver essa pesquisa, né? Que depois, concluindo esse pós-doutorado, passou a ser financiada pela FAPES como uma segunda etapa. Bom, nesse contexto também, eu encontrei números que foram um tanto quanto alarmantes. Eu sabia que o Brasil não era um país com um saneamento básico amplo, né? Mas os números que eu encontrei me deixaram extremamente preocupados. Eu não imaginava que chegaria a tanto. Então, 48% da população brasileira não tem esgoto, não tem coleta de esgoto. 35 milhões de brasileiros não têm água tratada, ou seja, bebem água que não é potável, né? Água que, portanto, pode gerar problemas de verminoses, problemas com bactérias, e aquelas doenças assim que a gente nem imaginava que poderia existir, como cólera e tantas outras, ainda são realidade para muitas pessoas.
praticamente 6 mil piscinas olímpicas de esgoto são despejadas no meio ambiente, sem qualquer tratamento. Somente 46% do esgoto no Brasil é tratado. E, para se ter uma ideia, 59% das escolas de ensino fundamental não possuem rede de esgoto. Ou seja, as escolas onde você tem um ambiente de educação ambiental, onde deveria existir esse ambiente, né, elas não promovem essa educação porque os seus próprios dejetos são jogados no meio ambiente sem tratamento, né? Bom, então, nesse contexto, e considerando que eu analisava já há um tempo o surgimento de novos direitos da personalidade, eu fiz esse questionamento e fui estudar. Então, vamos aqui ver qual foi a interpretação sistemática que eu promovi para chegar à conclusão que eu falarei daqui a pouco. Bom, primeiramente, direitos da personalidade são aqueles poderes, né, personalíssimos que protegem o ser humano nos seus aspectos mais fundamentais, que são os aspectos psicossomáticos, o aspecto espiritual, né, ou moral, e o aspecto intelectual. Esses aspectos fundamentais, eles devem ter a sua integridade, a sua incolumidade protegida, e essa proteção é oferecida pelo ordenamento jurídico através dos direitos da personalidade. E a cláusula geral que agrega esses direitos da personalidade é aquilo que a gente chama de dignidade humana. Evidentemente que quando há a promoção, o respeito dos direitos da personalidade, automaticamente nós estamos promovendo a saúde, o bem-estar, a segurança da pessoa natural. E, consequentemente, nós estamos realizando a dignidade humana. O professor Rodovalho, provavelmente, conhece aquele texto do professor Antônio Junqueira de Azevedo sobre a caracterização da dignidade, e esse texto foi um marco na minha formação e na minha posição teórica, né? Eu não tenho essa visão tão ampla da dignidade, eu tenho uma visão um pouco mais restrita, voltada mesmo ao bem-estar e à proteção desses aspectos da pessoa humana. Aquilo que o professor Junqueira chama de respeito à pessoa, né? Respeitar o próximo como a ti mesmo. Uma afirmação bíblica, né? Mas que revela bem o que é a personalidade nessa visão, não vou dizer restrita no sentido de proteção, mas restrita no sentido de caracterização, para que dignidade não seja tudo e, no final das contas, acaba sendo nada também ao mesmo tempo, né? Tipo decisões do ministro Barroso, né? Tudo é dignidade e aí é nada também ao mesmo tempo. Mas, enfim, não vou falar mal do Supremo aqui não, que eu estou com medo de ser preso, né? Continuando. Então, considerando que a dignidade, né, é o conjunto dos direitos da personalidade e se refere a essa proteção da pessoa nos seus aspectos fundamentais, promovendo, assim, a saúde, a honra, o bem-estar, a segurança e tantos outros valores inerentes à nossa vida individual e à vida em sociedade também, né, eu cheguei à conclusão que o saneamento básico seria, sim, um direito da personalidade. Tudo o que eu li sobre o saneamento básico, principalmente no que se refere à sua definição e à sua caracterização, a literatura especializada em saneamento básico, ela não faz essa relação com os direitos da personalidade. Até porque no direito civil hoje, no direito brasileiro, perdão, né, no direito como um todo, a gente vive essa segmentação, a gente acha que, na verdade, que as áreas do direito são outros direitos, quando, na verdade, a gente não tem uma visão global, né? Então, como o direito da personalidade é uma coisa que está muito circunscrita ou restrita ao direito civil, e o saneamento básico é muito mais do pessoal de direito administrativo, direito constitucional, enfim, do direito público, acaba que eles não dialogam entre si, o que, na minha opinião, é um problema. E essa literatura especializada em saneamento básico, ela não tem um consenso quanto à natureza jurídica e até mesmo a definição do saneamento básico. Por exemplo, não se sabe, eles não conseguem afirmar com precisão se o saneamento básico, por exemplo, é um direito fundamental, ou é um direito humano,
ou é um direito social, para você ter ideia, existe essa discussão. Então, a caracterização jurídica é um tanto quanto confusa, né? E aí aparece mais uma, que é a minha proposta, para confundir mais ainda, de direito da personalidade. Mas, enfim, eu estou dentro desse contexto, já que é uma bagunça só, eu também ajudo com a bagunça, então, né? Mas o que eu encontrei ali, com relação a um consenso, a um denominador comum, é que o saneamento básico protege justamente a saúde e o bem-estar das pessoas, que é justamente o foco dos direitos da personalidade quando vistos em uma perspectiva um pouco mais geral dos aspectos fundamentais. Então, para mim, ficou claro, evidentemente que o material que eu tenho escrito sobre isso traz uma argumentação um pouco mais desenvolvida e até, eu diria, sofisticada dentro das minhas limitações intelectuais, mas sofisticadas para mim, desenvolvendo melhor como seria esse ponto de contato entre saneamento e direitos da personalidade, mas essa foi a conclusão à qual eu cheguei e que eu nunca encontrei resistência, né? Principalmente do pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que estuda muito esses direitos de caráter social, esses direitos fundamentais, e eles concordaram, olha, tudo bem, é um direito da personalidade, eu não tenho dúvidas. Bom, feita essa caracterização, e já que se trata de um direito da personalidade, então vem agora o meu questionamento, o meu segundo questionamento. Se é um direito da personalidade, eu posso aqui utilizar as tutelas individuais dos direitos da personalidade, porque as tutelas dos direitos da personalidade, elas são individuais. Evidentemente que eu tenho certos direitos que são tutelados coletivamente, mas eles pertencem àquelas categorias de direitos coletivos, as 3 categorias de direitos coletivos. E, no caso aqui, quando eu falo de direito da personalidade, dado o caráter personalíssimo, então, as tutelas desses direitos da personalidade são individualizadas. Eu tenho o meu primeiro mestrando, ele sustentou, aqui, meu primeiro orientando de mestrado, na verdade, né? Ele fez uma pesquisa sobre as tutelas dos direitos da personalidade. Geralmente, a gente conhece 4 tutelas, né? A indenizatória, a inibitória e cessatória, que pode-se dizer é a mesma coisa, né? A mesma coisa em termos de princípio, né? E uma que seria a tal da tutela reintegratória, que, na verdade, tem o objetivo de promover uma resposta da vítima para que ela seja restaurada no seu status quo. Mas o Davi identificou que, na verdade, existem 7 tutelas individuais dos direitos da personalidade. E tutelas até que a gente não encontra nos manuais, nos livros que a gente está mais acostumado a ter contato, a ler, para entender a matéria. Então, eu me fiz esse questionamento. Essas tutelas se aplicam? Algumas eu entendi que não, né? Por exemplo, direito de resposta, não se aplicaria, não faz nenhum sentido, né? Mas uma tutela compensatória por danos morais, afinal de contas, fazendo um parêntese, afinal de contas, se o saneamento básico é um direito da personalidade e 46% das pessoas não têm esse atendimento de saneamento básico, então elas estão sofrendo uma lesão na personalidade. E a lesão à personalidade é o que a gente chama de dano moral. Eu prefiro, professor Rodovalho, falar em prejuízo patrimonial e extrapatrimonial, seguindo aquela linha do Fernando Noronha. Mas acho que não é uma discussão que cabe aqui. Falando genericamente, ocorre o dano moral, que é a lesão ao direito da personalidade. E aí, então, já que é assim, vamos lá, tem que ser indenizado. Compensado, né? Compensado, mas por quem? Por aquele agente que deveria promover, pelo sujeito titular do dever jurídico de promover o saneamento básico, que é o Estado brasileiro. Na verdade, o poder público. Vamos falar de poder público porque, com o novo marco do saneamento, nós temos aí competências do município, competências do Estado, competências da União. Então, vamos falar em poder público para saber, porque só interessa a legitimidade ativa com a propositura da ação. Né? Mas, nesse momento, para entender o contexto da pesquisa e da tese sustentada, é interessante apenas falar em poder público. Então, se o titular do dever é o poder público, ou a concessionária, né? Porque, afinal de contas, existe a concessão, é o poder público ou a concessionária, então
o dano moral, né, a tutela ressarcitória e compensatória, poderia ser proposta contra esse titular do dever, né? Esse titular do dever jurídico. Evidentemente que as tutelas por excelência nesses casos são as tutelas cessatória, para impedir que o dano venha a acontecer, nos casos em que talvez possa existir um certo problema com o saneamento básico, mas principalmente a inibitória, que é aquela tutela para fazer cessar o dano que está acontecendo, esse dano moral que é contínuo, vamos assim dizer, esse prejuízo que é experimentado a cada segundo. A cada segundo você tem uma lesão ao direito da personalidade, que é o saneamento básico, e, consequentemente, a cada segundo você tem um prejuízo que vai aumentando ou que vai persistindo, é latente. Então, a tutela inibitória seria aquele mecanismo pelo qual seria possível promover as obras de saneamento básico, né? E, junto dessa tutela inibitória, evidentemente, que também tentar a compensação pelos danos morais e patrimoniais sofridos. Evidentemente que até esse momento eu estou na primeira metade, da pesquisa junto à FAPES. A pesquisa junto à FAPES, na segunda fase, ela irá justamente responder às questões processuais e principalmente às questões de caracterização do dano moral e de como seria operabilizada essa tutela inibitória, essa tutela ressarcitória, como que seria possível cobrar, o que seria pago, a título de quê, etc. Então, nesse primeiro momento, eu tenho apenas algumas premissas que estão confirmadas, mas que na segunda metade da pesquisa eu irei dizer como se realizam, como se aplicam, como se operacionalizam. Mas que eu já tenho material para chegar lá, isso eu tenho. Bom, então, as tutelas compensatória e inibitória são as tutelas por excelência nesses casos, em que o indivíduo, particularmente, poderá exigir que o poder público promova a obra de saneamento básico, realize o saneamento básico. Aí sempre me perguntam assim, mas uma pessoa vai pedir para o município fazer uma rede de esgoto no bairro inteiro? Por que não? Já que quem deveria fazer não está fazendo, por que eu não posso fazer? Afinal de contas, aquilo ali é do bairro, mas é meu também. Porque as pessoas acham que que o coletivo é uma outra pessoa além dos particulares. Elas não veem ali que o coletivismo é, na verdade, uma solidariedade, talvez até uma indivisibilidade de indivíduos, de particulares. Eu não entendo como que esse coletivismo chegou a essa concepção em que ele é um outro elemento, um terceiro travesseiro nessa história toda, porque não faz sentido, né? Se é coletivo e eu faço parte desse coletivo, então eu posso tutelar, não haveria problema, especialmente porque eu estou sendo prejudicado. E aquele que deveria promover essa ação coletiva não promove, que é Ministério Público, Defensoria, pelos motivos que sejam peculiares, não vem ao caso agora, mas não o promove, né? Bom, então, essas tutelas se realizariam dessa maneira. Aí, assim, como eu dizia, desculpa, eu estou com Alzheimer acadêmico. Perguntaram assim, tá, mas uma pessoa vai construir vai pedir a construção da rede de esgoto inteira no bairro? Sim, por que não? Mas é como eu disse, a gente não pode achar que saneamento básico é apenas rede de esgoto, estação de tratamento de esgoto do bairro inteiro, da cidade inteira. A gente tem que entender que saneamento básico é um conjunto de obras que inclui não só isso, mas também coisas pequenas, que às vezes são importantes para pessoas que vivem individualmente, por exemplo, em lugares afastados. Então, nesse sentido, claro que pode tutelar coisas grandes, obras grandes, mas principalmente aquelas obras menores, aquelas obras pequenas, que às vezes resolvem o problema dessas pessoas, né? Às vezes até mesmo, olha só que interessante, fornecer cloro para o tratamento da água. Só isso daí já seria saneamento básico e muitos municípios não fazem isso no Brasil.
né? De maneira que uma coisa tão simples, que faz parte do saneamento básico para tratar a água, a pessoa pega uma água mineral de um determinado córrego, mas precisa tratar para matar bactérias, matar vermes e tal, não sei o quê. Isso já seria saneamento básico, que às vezes não acontece. É uma coisa simples e que as pessoas poderiam requerer. Tudo bem que cloro é uma coisa barata e tal, etc., mas é barato para a gente. Agora, tem gente que não tem dinheiro para pagar passagem de ônibus, é preciso ter em mente isso. E, às vezes, o cloro ali é o pão da semana, né? Ou é o arroz da semana. Bom, então, postas essas premissas, eu também fiz o seguinte questionamento. Tá, mas a tutela individual seria melhor, que ela é possível, que ela é uma boa, ok, as minhas premissas se confirmaram, a minha hipótese se confirmou, mas eu fiz o seguinte questionamento também. Será que elas são, ou isso é, melhor que a tutela coletiva por excelência que nós conhecemos? Aquele processo coletivo proposto por aqueles agentes que tutelam os interesses coletivos e tal? E como individualista que eu sou, né, essa premissa teórica pessoal, eu não quero depender de tutela coletiva. Veja, eu não quero dizer que a tutela coletiva é ruim, que a tutela coletiva deve ser esquecida, que o coletivismo deve ser esquecido, deve ser deixado de lado. Não, eu só estou querendo dizer o seguinte, eu também posso tutelar individualmente. É isso que é o meu grande objetivo aqui e que, às vezes, nos congressos que eu tenho participado para apresentar essa pesquisa, às vezes acaba não sendo compreendido. Então, na verdade, é um problema meu, que eu preciso reforçar esse meu ponto de vista. Tenho nada contra o coletivismo, vamos continuar coletivistas, etc. Mas a tutela individual pode ser melhor, e eu parto desse pressuposto. E aí, fazendo uma pesquisa, eu verifiquei estatísticas do Justiça em Números, do CNJ, e também estatísticas de uma entrevista que foi feita com vários juízes do Brasil inteiro. Foram mais de 1.000 juízes, 1.200 alguma coisa, que responderam a questionários sobre a tutela coletiva. E aí eu percebi que, realmente, eu deveria tornar mais público esse meu entendimento das tutelas individuais, porque, olha só, os dados obtidos com a percepção dos juízes. Evidentemente que não é o juiz fazendo estatística e passando dados estatísticos. São sempre percepções dos juízes. Mas a percepção, ela já é um grande indicativo. O que essa pesquisa levantou? Ela levantou o seguinte: 55% das demandas relativas a direitos humanos tramitam em juizados especiais. Aí você fala assim, mas você não está falando de direitos da personalidade? É que a gente precisa ter em mente que existe uma relação muito simbiótica entre direitos humanos e direitos da personalidade. Na verdade, os direitos da personalidade são direitos humanos na perspectiva personalíssima, mas eles têm esse caráter de direitos humanos, eles têm essa origem nos direitos humanos, né? Tanto que, quando os professores de direito civil estão falando dos direitos da personalidade, eles nem falam tanto dos artigos 11 a 21 do Código Civil, falam mais do artigo 5º da Constituição, os direitos fundamentais, que são os direitos humanos positivados, objetivados, na verdade, vamos assim dizer, né? No nosso direito. Então, se 55% das ações sobre direitos humanos tramitam em juizados especiais, isso já é um indicativo favorável. Porque não existe ação coletiva em juizado especial, né? Além disso, o juizado especial, a tramitação tende a ser mais rápida e a quantidade de recursos é menor que na justiça comum. Então, também já é uma grande vantagem em termos de celeridade e eficácia da jurisdição, né? O tempo médio de um processo em juizados especiais é de até 2 anos, enquanto que na justiça comum pode chegar a 5 anos. Então, veja, nós temos aí mais que o dobro do tempo entre a solução no juizado especial e a solução na justiça comum, né? Ou seja, mais rápido ainda, e saneamento básico, a gente tem que lembrar, me desculpe aqui se eu estiver sendo vulgar, professor Mastrogi,
Com o professor Rodovalho, não. Eu sou mesmo, mas com o senhor e com as demais as colegas aqui, as meninas. Mas, assim, enquanto não tiver saneamento, tem gente pisando na merda e no xixi. Tá? Aí não é a gente que está ali nessa situação. Então, a gente se preocupa demais com coletivismo, com não sei o quê, e se esquece dessas pessoas que estão bebendo mijo e merda. Tá? É preciso também ter essa preocupação. Não, o coletivismo fica reduzido a um papel menos importante nessa ideia personalíssima e tal. Ok, mas enquanto nós nos preocupamos com o aspecto teórico do coletivismo, tem gente bebendo xixi e cocô. Tá? Só essa é a minha preocupação. Bom, aí agora vem aqui as percepções dos juízes num comparativo entre ações individuais e ações coletivas. Esses juízes, 60% acreditam que as ações individuais têm mais sucesso que as ações coletivas. 60% dos juízes acham que elas são melhores. E aí, quais seriam as desvantagens das ações coletivas para esses juízes quando comparadas com as ações individuais, com as tutelas individuais? Então, o primeiro motivo de desvantagem: 82% dos juízes indicaram justamente o tratamento diferenciado dessas ações coletivas. O tratamento diferenciado faz com que tudo faz com que tudo atrase mais. E, por incrível que pareça, no que eu li, crie mais formalidades no processo. E a gente sabe que um dos grandes problemas do direito processual é a formalidade. Não a forma, não o formalismo, mas a formalidade em excesso. 75% dos juízes consideram as ações coletivas mais demoradas. E isso é uma percepção que eu acredito que todo mundo tenha. Inclusive, quando eu tive aula de tutela coletiva, o professor disse o seguinte: olha, a ação coletiva é uma coisa que começa e não termina. E, evidentemente, que foi uma sinédoque da parte dele, mas, realmente, é uma coisa que tende a ser eterna, praticamente. 60% dos juízes, eles entendem, eles perceberam que os autores das ações coletivas não acompanham o processo com tanto zelo e cuidado quanto os autores das ações individuais. Então, por exemplo, Defensoria Pública. A Defensoria Pública, por mais boa vontade que tenha, a quantidade de trabalho que tem, a complexidade do trabalho deles. Provavelmente a escassez de recursos humanos para uma defensoria é muito difícil ficar em cima de um processo desses. Então, vai lá, protocola e pronto, deixa o juiz tocar. Ministério Público, eu diria que tem até mais estrutura, tá ok? Tem mais estrutura, mas às vezes falta um certo interesse também, né? Pelo que eu percebo da amostragem que eu tenho aqui, né? Então, o autor da tutela coletiva, ele é um autor mais persistente, mais aguerrido, mais diligente que o autor das ações coletivas, né? E no caso aqui, já perceberam, esses juízes percebem que, olha que interessante, que para 52% dos juízes, perdão, para 52% dos juízes, as tutelas individuais, elas têm uma certa prioridade nos cartórios, justamente porque o advogado vai lá e joga a barriga em cima do balcão, né? Agora, com o processo eletrônico, tudo bem que muda um pouco, né? Provavelmente esse cenário. Mas, num contexto de processo físico ainda, o advogado do autor da ação, ele, na tutela individual, ele fica mais em cima. E aí acaba ganhando uma certa prioridade nos cartórios, né? Bom, então, um dado aqui conclusivo dessa pesquisa de percepção com os juízes: para 63% dos entrevistados, as ações individuais... Peraí. Desculpa, engasguei. 63% dos juízes, as ações individuais tendem a ter sentenças mais favoráveis ao pedido que as ações coletivas, ao pedido autoral que as ações coletivas. Ou seja, em termos de tutela do direito do autor, as ações individuais, elas tendem a ser mais eficazes, né? O pedido do autor tende a ser mais atendido. A procedência
é maior, né? Essas foram, então, as conclusões, e juntando agora as partes dessa colcha, né, juntando os retalhos para fazer uma colcha que tenha a função de cobrir quem está passando frio, vamos assim dizer, né? Considerando esse contexto de ineficiência e até de formalidade excessiva das ações coletivas, considerando que o saneamento básico é um direito da personalidade e considerando as tutelas individuais dos direitos da personalidade, eu concluí que não só é possível tutelar individualmente o saneamento básico, como é mais salutar, ou seja, como é melhor para as pessoas que estão, como eu falei, sofrendo, né, e lidando no dia a dia com os dejetos, né? Bom, essas, professor Rodovalho, são as principais considerações dessa pesquisa que eu tenho desenvolvido, e eu me coloco aqui à disposição para discutirmos mais sobre esse assunto. Meus parabéns. Eu aprendi o que significa isso. Eu aprendi recentemente o que significa. Palmas. Palmas. Professor Paquete, primeiro, é uma alegria enorme. Eu vou, se o professor Mastrodi me permitir, né, vou fazer aqui algumas brevíssimas considerações. Eu digo isso porque o professor Mastrodi é o nosso líder aqui desse grupo de pesquisa. Perfeito. Fazer algumas considerações, primeiro sobre nós, né, e depois sobre o professor Paquete, antes de fazer algumas considerações sobre a temática, né. Primeiro, então, professor Paquete, a alegria enorme aqui pela PUC de recebê-lo aqui. Sabe que é sua casa também. Eu tenho uma alegria enorme quando convido, sempre Vossa Excelência sempre me atende com muita prontidão. Então, eu agradeço muitíssimo. Nosso PPGD ele ainda é um PPGD muito pequeno, né? Ele é jovem, começou em 2019, depois fortemente, evidentemente, impactado pela pandemia. Mas nós temos, então, 40 mestrandos, né? Nós somos em 10 pesquisadores e 40 mestrandas e mestrandos, sempre nessa rotatividade, digamos, de 20 que estão no meio do caminho e agora 20 que estão saindo e 20 que vão entrar. Então, nós temos essa rotatividade ainda de um PPGD pequeno. E que nós dividimos, então, em alguns grupos, tem as linhas, né? E dentro dessas linhas nós temos alguns grupos de pesquisa. Pesquisa, então, por exemplo, questão de saúde, racial, cidades, enfim. E esse cujo líder é o professor Mastrodi é sobre políticas públicas, sustentabilidade e proteção de grupos vulneráveis. Então, que congrega, então, as pesquisas nossas e de alguns mestrandos e mestrandas que estão sob nossa orientação. Então, aí por isso que chamei, porque eu sabia do seu tema de pesquisa de pós-doutorado, que eu acho que dialoga muito bem com essa vertente nossa, especialmente na linha de políticas públicas e proteção de grupos vulneráveis. Então, agradeço muitíssimo essa vinda sua aqui para conversar conosco. E falando agora para nós, aqui um pouco do professor Paquete, o professor Paquete é um dileto amigo que conheço há muitos anos, né? Nos conhecemos, creio, já tem 10 anos, mais ou menos, algo... Por aí, foi no doutorado, lá na disciplina do Carrali, por aí. Isso, por ali, que lá no doutorado da PUC São Paulo, nós dois fizemos o doutorado na PUC São Paulo. O professor Paquete, ele é mestre pela UFS, mas fez o doutorado na PUC São Paulo, foi quando nos conhecemos, e evidentemente o professor Paquete é professor, então, do Departamento de Civil e Processo Civil da UFS, foi coordenador, acho que é coordenador ainda do PPGD, foi chefe do departamento, tem diversos pós-doutoramentos, um deles, inclusive, pela Romênia. Quem falar romeno pode dialogar um pouco mais com o professor Paquete. Eu, infelizmente, não falo, então não vou poder adentrar nesse debate, mas então é um professor e evidentemente, bolsista produtividade pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo. Então, é um professor com uma vastíssima produção acadêmica nacional e internacional nesses diversos pós-doutorados que fez. Uma pessoa, então, que eu admiro e por quem eu tenho um carinho muito grande. Claro que eu não digo isso não só pelo fato de que, eventualmente, será meu chefe a partir do ano que vem, né? Como evidentemente, ainda é uma questão que está aqui, análise interna, mas eu fui aprovado
lá como professor visitante na UFES, então, eventualmente, já estou aqui querendo cumprimentar meu futuro chefe aqui pela alegria. E... Vou lembrar disso na hora de fazer o horário. Então, horário bom é segunda de manhã e sexta-noite. Exatamente. Isso, sábado. Então, mas isso, então, para contextualizar, então, essa pessoa espetacular que é o professor Paquete, a alegria enorme de estarmos sempre juntos. Bom, com relação à pesquisa, aí eu vou me adiantar aqui algumas considerações, porque esse é um tema que me interessa. Eu confesso que, de fato, nunca havia pensado na questão do saneamento como... E acho que, na verdade, esse é um ponto que acho que provavelmente só você havia cogitado, no saneamento básico como algo que decorre com o direito da personalidade. Claro que ouvindo, eu acho que sim, é uma tese muito interessante que, como, evidentemente, a gente pode pensar o direito da personalidade como um direito também a uma existência digna, e isso, evidentemente, passa pelo saneamento básico, esse é um direito fundamental de extrema necessidade no Brasil, e nós temos estudos mostrando que cada real gasto em saneamento básico é uma economia nessa saúde pública que nós temos, e que nós, evidentemente, o Brasil apequena isso, porque, ao final e ao cabo, são justamente os mais pobres, os mais necessitados, aqueles que ficam invisíveis, né? E aquela obra pública que ninguém vê, porque o que se deseja muitas vezes é a obra eleitoreira. Por exemplo, agora que eu moro aqui em São Paulo, nós estamos vendo muito isso, né? O município de São Paulo, acho que poucas vezes na história, ou pelo menos eu posso falar que aí seguramente na história recente nunca teve tanto dinheiro em caixa como agora. Isso por conta daquele acordo que foi feito na gestão anterior do Campo de Marte. Ou seja, havia uma dívida grande do município com a União e houve a cessão então, do Campo de Marte com o perdão dessa dívida. Então, bilhões do nada ingressaram em cofres públicos livres para gastar. Mas como só ia acontecer, então nós temos um prefeito incompetente com uma grande verba, e o que ele está fazendo? Aquela obra tipicamente eleitoreira. Ou seja, se você andar em São Paulo hoje, o que você está fazendo é aquela obra que da época, como se estivesse na época do Maluf ainda. Você recapeando rua, aquelas obras em que você vê o trânsito, você vê... e bem daquela característica, ou seja, feito de um ano para cá. Então, São Paulo está um caos. Você anda em São Paulo, essas obras, porque são as obras que aparecem eleitoralmente. E o que não acontece muitas vezes com o saneamento básico, que é aquela obra que salva justamente os mais necessitados, porque o saneamento ocorre naquela ponta, não nos bairros mais ricos. Então, eu acho, de fato, interessantíssimo e tratar isso como decorrente da direito à personalidade, mas eu gostaria de interessar um ponto que eu acho que, com o qual eu venho batendo já, e que eu acho que a gente tem de aprimorar. Aí, para a par, né, da discussão, mas que eu acho que a gente tem de aprimorar, é a questão da tutela coletiva no Brasil. Eu não tenho, pelo menos eu tenho para mim, até rendendo minhas homenagens ao professor Nery, à professora Ada, enfim, os diversos autores que passaram, que trataram, né, da construção do processo coletivo lá na legislação civil pública, no CDC, e que eu admiro. E, de fato, eles têm razão num ponto. Ou seja, a gente tem uma disciplina que ela é muito moderna, tanto que a gente tem muitos pesquisadores de fora vindo estudar a tutela coletiva brasileira. Então, nós temos um tratamento moderno. E nós temos uma contradição interna na nossa tutela coletiva, que acho que se revela nesse do professor Paquete, né, nessa pesquisa do Paquete. Que ela funciona muito bem, é isso que eu tenho criticado, para certos conflitos coletivos, até uma certa dimensão. Se a gente pudesse dizer o seguinte, num pequeno conflito coletivo, ou de maior simplicidade, ela funciona muito bem. Ela é moderna, ela funciona bem. Então, se nós tivermos, por exemplo, um grupo de 30 pessoas numa determinada situação, a gente consegue uma tutela coletiva adequada, ou numa questão que seja, por exemplo, mais simples, como uma indenização pequena, em que vai resolver, por exemplo, uma cobrança bancária feita de forma equivocada. Então, em algumas circunstâncias, a tutela coletiva brasileira funciona muito bem. Mas ela, curiosamente, não funciona quando a gente tem, de fato, uma macrolide, ou seja, aquelas lides que são muito grandes, onde aí ela deveria ser o maior canal de funcionamento. E aí, contraditoriamente, ou curiosamente, a tutela individual funciona. E a gente vai ter N situações que a gente pode fazer isso. Por exemplo, se a gente pegar o município de Campinas e a gente olhar as crianças fora de creche, e eu tenho certeza que a gente pode pegar estatisticamente, se uma mãe entrar
com uma ação individual, dizendo, olha, meu filho está fora da creche, o juiz vai dar uma liminar mandando abrir uma vaga para uma creche. Se a defensoria entrar com uma ação coletiva, dizendo, nós temos 10 mil crianças fora da creche, deu uma liminar para a prefeitura abrir ou pagar a creche, indenizando para que elas consigam se matricular, o juiz não dá essa liminar. Aí você tem aquela retração do poder público quando aquilo vai ter esse impacto maior. Então, é uma contradição enorme que nós temos no nosso sistema e que tem gerado essa ineficiência da tutela coletiva quando ela é mais necessária, que são nessas macro-leads. E a gente tem visto isso sistematicamente, e aí sim o processo realmente começa, não tem fim, não chega a uma solução, e nós temos. Eu acho que para esses pontos nós estamos realmente precisando estudar ou reformatar a tutela coletiva para que ela traga eficiência. Eu concordo com a tese do professor Paquete que a gente tem que resolver um problema agora, e a tutela individual, eu acho que é esse caminho. Eu gosto muito de uma citação do professor Paulo Lobo, que às vezes eu cito, que é a gente tem de pensar o direito para a decidibilidade dos conflitos. A gente não estuda de uma forma puramente etérea, só para satisfazer o nosso ego. A gente faz isso porque isso vai repercutir lá na decidibilidade de algum conflito concreto, ou seja, essa é a nossa função, digamos, maior. Então, claro que do ponto de vista pragmático, eu tenho para mim que a individual, nesse momento, é o caminho, porque o judiciário se retrai. Mas a gente precisa pensar, talvez a longo prazo, como que a tutela coletiva, que deveria ser a mais adequada, por exemplo, se tem um bairro completamente abandonado, como a gente tem diversos aqui em São Paulo, de obrigar o poder público a fazer aquilo que ele deveria fazer, esponte própria. E por isso que eu discuto muitas vezes com o professor Mastroianni, por isso que o meu gera na pesquisa pegar essas questões envolvendo política pública, desenvolvimento e trazer o judiciário. Porque, claro que isso deveria vir muitas vezes da esfera política, mas no Brasil as coisas não são fáceis. E nós precisamos, muitas vezes, trazer essa judicialização para ter alguma evolução. E a tutela coletiva precisa evoluir para isso. Ou seja, nós precisamos ter instrumentos que, de fato, tornem ela mais efetiva para essas macro-leads. Eu acho que essa é a grande contradição que nós temos no nosso sistema. Então, essas seriam, então, digamos, algumas considerações que eu queria fazer por uma outra perspectiva, né, porque é onde eu tenho trabalhado nos últimos tempos esses problemas da tutela coletiva em algumas proteções de direitos fundamentais, que eu tenho visto justamente essa insuficiência. Então, eu só gostaria de fazer isso, eventualmente gostaria de ouvir o professor Paquete se ele discorda ou eventualmente aqui dessa consideração. E claro, se porventura também, quem quiser fazer, é só levantar a mãozinha, quem quiser eventualmente fazer o uso da palavra, fiquem muito à vontade. Meu amigo, uma satisfação estar aqui contigo. Não preciso nem dizer isso, nem fazer homenagens, que você sabe que eu rendo todas a você. Olha só que curiosidade, que interessante, com base nisso que você falou. Tem um município aqui em Viana que um bairro tentou uma obra de saneamento básico envolvendo escoamento de água de chuva. Juiz nenhum concedeu a liminar para que o município fizesse aquilo, quando o Ministério Público propôs a ação. E foram propostas várias vezes, tá? Essa ação não foi só uma, não. Por isso que eu falei assim, nenhum juiz, porque foram vários. Aí, então, o pessoal falou o seguinte, não, peraí, mas eu quero, eu vou lá. Se vira, não quer para o bairro, mas eu tenho esse direito, eu vou. E aí começaram a ir individualmente. Pouco a pouco, individualmente, o juiz concedia e eles conseguiram fazer o saneamento do esgoto no bairro todinho. Individualmente, aos poucos. Entendeu? Com os mesmos argumentos, com as mesmas coisas e tal. É uma contradição que eu acho extremamente curiosa, né? Como o peso da caneta, se eu falo assim, olha, isso aqui vai ser para um bairro inteiro. Por isso que, assim, você fez, né, a análise, acho que do Ministério Público da Defensoria, eu até acho que, assim, de fato, mas eu vejo muito mais no Judiciário. O Judiciário parece que se retrai quando fala assim, isso aqui vai ser para 10 mil pessoas. Não sei. Até porque aí vai ter suspeição de segurança, aí vai para o tribunal, presidente do tribunal, e isso não ocorre no individual, de uma forma ordinária. Então, a gente precisa superar isso. É uma contradição que me incomoda, assim,
Ou seja, o judiciário ainda é individualista. Veja, aquela pesquisa que eu trouxe é uma pesquisa de percepção dos juízes. E todas as percepções foram no sentido desse individualismo não judicial, né? Mas desse individualismo processual, entendeu? Eu achei isso interessante porque revela justamente essa percepção de que o judiciário ainda acha que a tutela individual é melhor, né? Professor Mastrodi. E depois a Letícia, então. Vamos deixar a Letícia fazer pergunta primeiro, eu faço depois. Vocês viram que chegou um recadinho aí falando de 5 minutos? Não, mas a gente continua a ficar. Se cair, a gente tenta de novo, fica tranquilo. Beleza, tudo bem. Professor, obrigada aí por ter deixado eu furar a fila. Mas é uma pergunta que eu acredito que o senhor, professor Gilberto, tenha tido que enfrentar ainda na primeira fase da sua pesquisa lá na RJ. Enfim, eu acredito que eu estudo saúde e dentro da teoria geral do direito à saúde, o saneamento básico aparece, considerando uma perspectiva multidimensional, holística, de não só se ater ao aspecto biológico da coisa, embora no saneamento básico a questão ali da nossa biologia é muito influenciada, mas também tem as questões por exemplo, de aparecer como um determinante social em matéria de saúde, exatamente por caracterizar um território por mais vulnerável ou não. Mas, enfim, parando de enrolar. Basicamente, o que eu queria entender é como sair dessa chave, assim, do saneamento enquanto saúde, enquanto direito ali coletivo. Como foi essa experiência? Perfeito. Eu tinha essa dúvida, porque eu falei assim, será que ele é um direito coletivo ou um direito individual? Porque, veja bem, tal e qual a saúde, a gente, quando fala de saúde, a gente tem uma ideia coletiva de saúde, né? Vamos assim dizer, uma entidade, né? Tipo uma entidade. E a gente tem aquela coisa individual, a minha saúde. O saneamento básico também tem esse duplo sentido, também tem essa, eu não vou dizer polissemia, né? Porque não tem vários, mas também tem mais de um significado. Saneamento básico é, vamos assim dizer, a política pública, tá? E também é algo individual meu. E isso não é porque não fui eu que, vamos assim dizer, que inventei, não. A própria literatura jurídica do saneamento básico faz essa distinção, tá? Toda vez que define, eles falam, tem um duplo sentido, que é um sentido mais... Eles até falam individual e coletivo. Individual enquanto saneamento para mim, e coletivo no sentido de ser uma política pública, diria até que uma política de Estado, né, do poder público. Então, eu enfrentei, de fato, esse confronto não foi nem que eu recebi de alguém. Eu mesmo tive essa percepção, essa dúvida inicial. Mas aí eu encontrei essa resposta, que tanto saúde quanto saneamento básico tem esse duplo significado. Esse geralzão de política pública e esse mais individual como uma coisa minha, algo meu, um direito meu, um saneamento para mim, uma obra para mim, entendeu? Entendi, professor. E já puxando, que seria, eu deveria ter falado as duas partes da pergunta, mas Josué, segurei um pouquinho, por favor. Não. Claro. Bom, eu tô na Defensoria Pública e também compartilho das questões trazidas pelo senhor, de que é um volume de trabalho enorme, questão de ação coletiva. Quando vem, eu tô na parte civil, então eu atuo principalmente questão moradia, a gente já teve saneamento básico contra a Sanasa, enfim, tá lá nos superiores. Mas o que eu fico pensando nessa perspectiva individualista também atua assim diretamente na judicialização da saúde. Estou fazendo aqui um espelho, estou espelhando para ver se o senhor já tem essa resposta, porque a parte processual da sua pesquisa está sendo desenvolvida agora. Mas assim, geralmente quando a gente ingressa com uma ação de fornecimento de algum medicamento ali na tutela da saúde,
partimos e não tem o cumprimento espontâneo, demanda ali a execução forçada. E muitas vezes o que nos resta fazer é o bloqueio de verba pública. Ali pegar o dinheiro para a pessoa comprar ali na farmácia da esquina. Isso também seria algo na questão do saneamento? Iria ali para precatório? Sem me abraçar, né? Me apertou sem me abraçar. Ai, curiosidade, professor! Não, sabe por quê? Tem coisa que a gente terminando fica... o mestrado aqui, que é uma pesquisadora de doutorado? Oi? Eu ouvi o doutorado? Mas, brincadeira, professor. Muito boa a sua pergunta, porque é uma coisinha que eu também tenho dúvidas e que aí eu evito falar para não criar essa polêmica toda. Porque eu, particularmente, estaria até deturpando um ponto de vista meu. Eu acho que não cabe assim, um juiz, entendeu? Bloquear orçamento que foi votado por uma Câmara, por uma Assembleia, né? Que são os representantes, os responsáveis pelo orçamento. Então, assim, eu me receio dessas coisas. Então, assim, eu particularmente entendo que essa não seria a medida, mas seria possível a fixação de multa pelo atraso no cumprimento, né, as 30, a fixação da multa, porque aí ela acaba sendo, inclusive, uma compensação pelo dano que está acontecendo ali todo dia, reiteradamente, né? Claro, fixação de uma multa em valores que depois de tanto tempo não caiam a 90%, né? Porque de nada adianta fixar multa, aí depois junta o montante, aí o juiz fala, não, ficou exorbitante, vamos reduzir para 10% só do valor. Aí também não, né? Aí não caberia. Então, fixa um valor plausível que, pelo menos, a pessoa fica sendo ali compensada pelo prejuízo que ela está sofrendo. Agora, o bloqueio é uma coisa que eu vou precisar refletir melhor, né? Já vinha, assim, meio que ocupando a minha mente. Agora que eu vejo que é uma coisa muito evidente, principalmente, né, por você ter destacado, é uma coisa evidente que precisa ser pensada, eu não posso me silenciar em torno disso. Mas eu, particularmente, sou contra. E aí, veja, inevitavelmente eu vou ter que levar a minha percepção pessoal, o meu ponto de vista pessoal para esse entendimento, né, para essa interpretação sistemática. Tá? Perfeito. Mas realmente, tese de doutorado, isso daí, avança bastante. Um papel para as rastreantes, né? Um papel das rastreantes para a eficácia do saneamento básico. Acho interessante. A Andressa Luizon saiu, mas deixou uma contribuição aí no chat agradecendo. Deixa eu ver aqui. Eu sei que a gente já está em cima da hora, mas se me permitir, eu queria fazer uma consideração e talvez uma provocação. Assim, a Letícia, que quer fazer doutorado lá na UFES com o professor visitante, ou com o coordenador, não sei, ela me falou uma coisa que me deixou muito preocupado, né? Eu sempre fui um defensor muito grande da defensoria, dos órgãos institucionais, é aquele que eu mais tenho, assim, pelo qual eu sou mais apaixonado, porque defende direito individual de pobre, né? E isso é muito... Travou? Acho que travou. É a lei de Murphy, né? Na hora que ele vai falar, trava, né? Travou. Letícia, você trabalha com o defensor Thiago Feintzeifer? Não, eu conheço ele. Eu conheço ele, eu gosto muito dele. O que eu aproveitando enquanto o Mascote tá voltando, é porque eu também tenho muitos amigos aí na defensoria, tanto aqui em Campinas quanto aqui em São Paulo. Então, é um órgão que eu também admiro. Acho que faz um trabalho muito valoroso. Embora difícil, porque é o que tem a menor estrutura, é o que tem, às vezes, mais dificuldade. Lá não tem nem analista. Então, é assim, meu chefe é defensor público e eu estagiária de pós. É muito precarizado. Voltei, gente. Voltou.
Ok. Tá bom, desculpa, gente. Assim, eu estava falando que a defensoria, embora eu seja. O Thiago Furstencyfer, sei lá se é assim que fala aquele nome difícil, ele é defensor aqui em Campinas. Sim. E bom, a defensoria me parece que comete uma inconstitucionalidade contra o artigo 100, parágrafo agora 2º, ao esquecer que toda a questão de verba pública deve ser realizada por precatório. Bloqueio de verba pública me parece inconstitucional. Mas aí uma outra discussãozinha para quem gosta de processo. Eu não gosto, tem gente que gosta, deixa o Rodovalho pensar essas coisas. Eu quero de processo a distância. Processo administrativo talvez até trabalhe. Tá bom. Mas, professor Facchetti, uma discussão bem interessante aqui. Eu trabalho com direito social faz tempo, eu gosto muito do artigo 6º, e é bom que o artigo 6º dá para decorar, o artigo 5º é mais difícil. Né? E, assim, todo direito social, ele possui uma dimensão individual, até o direito de greve, o direito à proteção ao acidente de trabalho, que são os direitos sociais por excelência, eles possuem uma dimensão individual. Direito de moradia possui uma dimensão individual, mas é uma dimensão social. É difícil, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de ver uma pessoa entrar no juizado especial ou entrar na vara civil, ou na vara da fazenda pública. Olha, eu tenho direito à moradia, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito a saneamento básico, eu quero o meu direito social. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ver como é que a tutela individual seria aplicável por um juiz. Vamos imaginar que seja um juiz comunista, tá bom? Vamos imaginar que seja um juiz, assim, de extrema esquerda, seja um juiz que ache o Lula de direita. Eu quero, assim, eu queria entender como é que ele conseguiria prover a tutela. Eu não estou dizendo nem a tutela de urgência, mas eu queria ver ele com resolução de mérito da sentença procedente. Assim, não, eu entendo o direito fundamental social como um direito individual, para mais além, eu entendo como um direito subjetivo, e como é direito subjetivo, está aqui o judiciário, pela tutela individual, pode prover. Então, a minha pergunta é, assim, ainda que todos os direitos sociais tenham, na sua essência, um direito de personalidade, porque, afinal de contas, todo direito social também possui, na sua essência, um direito humano individual, nós estamos falando de direitos que atendam ao mínimo existencial, e aí são direitos que, sem os quais a pessoa não pode ser considerada dentro da sua... não são cidadãos, então, se não são cidadãos, não são nem gente. Então, eles precisam desses direitos. Como forçar, como exigir que o orçamento seja aplicado, seja executado fisicamente em benefício dessas pessoas por meio da tutela individual. Aliás, eu acho que se houver resposta para isso, escreve com o professor Rodovalho e ganha o Prêmio Nobel da Paz. Porque essa talvez seja a resposta de $1 bilhão. Né? Pois é. Não, eu vou pensar até sozinho para escrever sozinho e não dividir com ele o $1 bilhão. Né? Eu também fico questionando isso e eu até me pergunto se esse não foi o problema lá em São Roque, Santa Teresa, quando o juiz julgava improcedente os pedidos para a perfuração de poços artesianos. Entendeu? Do tipo achar assim, não tem que ter individualidade nenhuma, ou individualismo nenhum nesse tipo de direito. Eles são direitos sociais, e fica por isso, essa coisa mais soviética, né? Sem fazer aqui crítica nenhuma a ideologia nem nada. Né? Já fazendo. Essa coisa mais soviética, né? Que é o que está na nossa Constituição. Constituição bastante voltada para isso, né? Talvez esse juiz pudesse levar para o caminho na tutela coletiva dos direitos individuais. Aqueles direitos individuais coletivos, Rodovalho, são 3, né? Os direitos coletivos, direitos... transindividuais homogêneos, isso. E os individuais coletivos. Talvez levando para essa linha, assim, eu tutelo o individual, mas falando que é coletivo. Talvez pudesse ser também uma solução hermenêutica para ele não se deturpar tanto, né? E é uma coisa curiosa, em alguns a gente consegue conhecer muito mais facilmente que a gente tem essa dupla tutela. Por exemplo, basta ver em questões de saúde, em questões de creche, educação, onde, por exemplo, o juiz dá uma tutela individual para ter a vaga, para ter... Em outras, claro, você tem uma dificuldade maior, como na questão de moradia. Eu, por exemplo, não veria problema aí que o juiz, por exemplo, fixasse uma determinada, por exemplo, um aluguel social, obrigando... A pessoa já deve fazer, tem de fazer isso, né? Mas obrigando, por exemplo, para que tivesse. A gente precisa começar a avançar
questões. O problema é que nessa separação a gente permite que nós temos essa invisibilidade que é o que a gente tem em São Paulo, ou seja, um município que escolhe nessas políticas de forma tão livre que gasta uma fortuna para recapear algumas ruas que já estavam em situações adequadas e com 10 mil moradores de rua a mais só no pós-pandemia. E porque justamente a gente tem talvez um incensamento muito grande dessa impossibilidade de controle, né? Mas, enfim, o juiz, quando dá uma vaga em creche, quando dá um remédio, ele já conta com a existência desse bem em estoque no almoxarifado da prefeitura, ou no almoxarifado do governo. Assim, para ele não tem dificuldade nenhuma, falar assim, olha, dá uma vaga a mais, porque ele imagina que a vaga já exista, ou dá um remédio a mais, porque ele imagina que é fácil de comprar. Mas eu nunca vi um juiz falar assim, dá uma moradia para essa pessoa. Eu nunca vi. Esse rock, para mim, vai virar motivo de case study, porque eu nunca vi um juiz falar assim, faz o saneamento básico, para esse bairro aqui. Eu nunca tinha visto isso. Professor, aqui em Campinas teve lá o negócio da ocupação do Mandela, que foi dar moradia e deram embriões. Mas nem chamar de casa. Eu concordo, eu acho que, por isso que eu estou dizendo, eu acho que o judiciário tem dificuldade com alguns direitos e um pouco menos com outros. Por exemplo, o remédio, ele não ocorre só quando tem. Eu lembro, por exemplo, daquele médico que é o remédio mais caro do mundo, agora está pelo SUS, mas o judiciário dava liminares mesmo antes de estar no SUS e era um remédio caríssimo. Então, o que eu vejo é que há uma seletividade nisso, da forma de tratamento, de quando o juiz... Por isso que a gente tem uma forma muito pouco sistemática disso. Em alguns direitos, o judiciário tem mais facilidade de forma individual de dar, muita dificuldade coletivamente de dar, e outros nem individual nem coletivo. Ele tem dificuldade para dar, como é o caso de direito à moradia. Então, aí ele não, Valho, eu concordo com essa posição, desculpa lhe cortar, mas quando ele dá um remédio caríssimo, o remédio caríssimo já existe, é só uma questão de ir buscar. Quando ele dá a moradia, não tem moradia, tem que construir. Quando ele dá o saneamento básico, não existe, tem que construir. Não, eu concordo, mas, por exemplo, eu acho que é perfeitamente possível que ele desse uma medida equivalente, como, por exemplo, aluguel social, ou você tem áreas, por exemplo, aqui onde a prefeitura deveria ter. Eu não, por exemplo, não veria problema que ele pudesse fixar isso, falar, por exemplo, outorgue esse valor mensal para essa pessoa, para que ela possa ter um aluguel social, que a prefeitura tem e que muitas vezes é insuficiente ou não chega a este particular. Mas eu concordo, eu acho que não teria como ele fazer, ou teria muita dificuldade, querer construir. Então, mas eu veria outras formas equivalentes de você trabalhar. Mas, mesmo assim, o judiciário, para certos direitos, ele tem uma retração muito maior. Uma seletividade, né, na forma de tratamento. Mas, enfim, é um debate muitíssimo interessante, muitíssimo rico aí para... Se vocês me permitem o jabá, eu estou colocando aqui no chat o link por um artigo que eu publiquei com uma aluna, acho que iniciação científica, década atrás, em que eu trato justamente isso. O juiz acaba concedendo liminar ou acaba concedendo a tutela quando ele entende que aquele direito social pode ser resolvido com base num bem que tem em estoque. Mas quando é moradia, ou quando é saneamento básico, quando algo tem que ser construído, e quando não existe ainda, o juiz não se sente confortável de conceder aquilo. Então, a questão, no final das contas, da tutela ou não, é a percepção do juiz que aquele bem existe em estoque. O nosso tribunal praticamente caça todas as liminares. É muito difícil uma liminar passar em agravo. O juiz concede a liminar e o tribunal, em sede de agravo, ele caça a liminar, concedendo esses remédios que não tem estoque e tal. O nosso tribunal aqui de justiça, digamos, ele é mais nesse sentido de não conceder remédios nesses casos. Fora de estoque. Fora de estoque. Fora de estoque. Bom, a gente podia continuar esse papo em outra oportunidade, porque pelo horário todo mundo já devia ter ido almoçar. Uma boa. Professor Facchetti, seja sempre bem-vindo aqui, ainda mais que agora tem professor seu aqui com a gente, né? É verdade, tem professor meu aí com vocês.
Já tem aluna nossa também que quer fazer doutorado aí, eu já percebi tudo. Pois é, o doutorado a gente ainda não tem. A gente vai apresentar o projeto. Um dos objetivos do visitante é esse, né? Contribuir para a abertura do doutorado. Não, se Deus quiser virar em breve, a Letícia já estará lá. Dá tempo da Letícia terminar aí certinho. Terminar aqui e já ir direto. E já vai direto, isso. Excelente, já está tudo combinado. Ela pode até utilizar essa informação aqui como nem expectativa de direito subjetivo, ela. Não, promessa. Promitente doutoranda. Professor Rodovalho, faça uma vez, vamos encerrar. E, professor Facchetti, quando quiser, quando não quiser, venha. Tá? Sempre bem-vindo. Então. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, viu? Professor Facchetti, prazer revê-lo. Obrigado. Igualmente, queridos. Prazer conhecê-lo, Letícia e demais. Muito obrigado, viu? Ótimo, tchau. Obrigado. Tchau. Encerrando a gravação, em breve eu mando o link da gravação para todos. Beleza. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Obrigado, até logo, gente.